São 15 asanas no Hatha Yoga Pradipika, são 32 asanas no Gheranda Samhita, ou Samhita, né, como alguns gostam de pronunciar. Passados alguns séculos, a gente se depara com compilações modernas que chegam a ter 2.000 asanas. E aí surge aquela pergunta, bom, mas e aí, como é que se sai de uma compilação de 15 asanas, que inclusive, né, um parênteses importante aqui, o Hatha Yoga Pradipika nem é considerado uma literatura de altíssimo nível, de extrema importância dentro da tradição do Hatha Yoga. Fecha parênteses, né? Então vem a dúvida, como é que você sai de uma compilação de 15 asanas, que é de uma escritura secundária, digamos assim, uma escritura de segunda categoria, por assim dizer, e passa para compilações de quase 2.000 asanas. Vale lembrar aqui que as escrituras realmente sérias dentro da tradição do Hatha Yoga, elas sequer descrevem asanas. Você vê aí uma ou outra menção a posturas que são usadas para meditação, mas não vê descrições técnicas de postura X, Y ou Z, como a gente vê no Hatha Yoga Pradipika, no Gheranda Samhita, e totalmente diferente também daquilo que se vê nas compilações modernas. Então vem daí aquela dúvida, né? Bom, como é que se sai de uma compilação de 15 posturas, de 15 asanas, e se chega a uma compilação de 2.000 asanas? O começo da resposta para essa dúvida está relacionado a um fato bastante simples e bastante difícil de aceitar. Pelo menos para os professores modernos é muito difícil aceitar isso. Essas compilações de 2.000 asanas, né, de às vezes um pouco menos, né, a gente encontra compilações com uma certa frequência aí que tem 100, 200 posturas, chegando ao máximo, né, como eu mencionei, de uma compilação como a que o De Rose fez, que tem aí quase 2.000 asanas, entre aspas. Essas compilações não tratam de asanas. Nada do que é ensinado nesses livros é asana, de verdade. É bem difícil para muitas pessoas, principalmente os professores dos sistemas modernos, entenderem que essas compilações, que esses conjuntos de asanas não são asanas de forma alguma. Mas essa é a verdade, né? Não são asanas. Asana é aquilo que eu já defini em outros vídeos, é aquilo que eu explico detalhadamente na minha Masterclass sobre asanas. Todo conhecimento está condensado ali a respeito dos asanas. Aquilo que é essencial compreender a respeito de asanas, eu condensei naquela Masterclass, mas dá para fazer um resuminho aqui. Basicamente, a asana é uma condição postural. Não é a postura física em si, mas é uma condição do indivíduo que se manifesta principalmente por meio da composição postural e que tem propósitos que precisam necessariamente estar afinados com os propósitos mais elevados do yoga. Não apenas o propósito mais elevado, que é chegar à libertação por meio da prática da meditação profunda, colocando em termos em sânscrito, né? Atingir moksha por meio da prática de samadhi. Lembrando que samadhi é o terceiro e último nível da meditação, conforme a descrição, conforme as explicações contidas nos Yoga Sutras, né, de Patanjali. Então, o objetivo é chegar a moksha por meio da prática de samadhi, ou chegar à libertação, chegar à iluminação por meio da prática da meditação profunda. E o asana tem como propósito construir a base corporal e começar a construir a base energética para que a pessoa consiga de fato entrar na meditação profunda. Logo, a prática de asanas por si só já precisa ser uma prática de meditação. Se a prática de asanas não tem essa característica, ou seja, se a prática de asanas não é uma meditação, ou se pelo menos ela não é tratada desde cedo como uma prática meditativa, como uma prática que precisa ser uma prática de silêncio, não faz o menor sentido falar de prática de asanas aí. E se você olha com atenção o tipo de prática postural que é realizada em sistemas modernos, você vai ver claramente que tem qualquer coisa ali menos meditação. Aquilo é qualquer coisa menos prática de meditação. Aquilo é alongamento, é ginástica para fortalecimento,
ginástica postural, exercício isométrico, crossfit às vezes, enfim, desafio de ordem física, mas não é prática de asanas. Observem isso com atenção. Você percebe isso nitidamente em qualquer aula de qualquer método moderno que se diz de yoga. Então, não é prática de asanas ali. Então, a primeira e talvez a mais importante explicação em relação a essa dúvida, né, como é que você parte de uma compilação de 15 asanas e consegue chegar numa compilação de 2.000 asanas, a principal resposta é, bom, não são a mesma coisa. Não apenas pela quantidade, totalmente diferente, mas também pelos propósitos completamente diferentes. Você não parte de 15 posturas, de 15 asanas, compilados ali pelo Svatmarama, no Hatha Yoga Pradipika, e chega a 2.000 asanas, ou seja, você vai criar quase 2.000 asanas, simplesmente porque você quer. Você cria isso com propósitos que são completamente alheios aos propósitos originais do Hatha Yoga. Você cria 1985 asanas, né? Se a gente fizer a diferença entre 15 e 2000, a gente cria 1985 asanas quando existe uma demanda para isso. E uma demanda principalmente comercial. Uma demanda comercial que pede variedade, que pede diversidade, que se entedia com facilidade, que se incomoda quando as coisas se repetem. Então é necessário você criar variedade. Variedade não tem nada a ver com yoga. Este mundo pede variedade. Quase todo mundo que vai para uma escola de yoga espera essa variedade, espera essa diversidade, espera ser ensinado por um professor que domine 2.000 posturas para que as 200 primeiras aulas que essa pessoa fizer possam ser absolutamente diferentes umas das outras. Só que isso não tem nada a ver com yoga. O yoga não é para realizar o seu desejo de variedade, de diversificação na prática, para ter uma prática divertida. A própria noção de diversão, né? Então, diversão, divertimento, diversidade, diversificação, é a mesma raiz, né? Nada disso tem relação com o yoga. Tudo isso tem relação com satisfazer um desejo que é extremamente egocêntrico. É até redundante falar dessa forma, né? Mas é um desejo extremamente egocêntrico de eliminar o tédio. Você sai de casa, vai para uma aula de yoga, você aprendeu uma série nova de asanas. Hoje é série para cólica menstrual. Hoje faremos uma série para fortalecimento das pernas. Hoje faremos uma série para fortalecimento abdominal, para perder um pouquinho do pneuzinho. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Quando você tem quando você domina uma compilação de 2.000 posturas, você consegue fazer os mais variados arranjos com as mais variadas ênfases e atendendo aos mais variados desejos. Só que isso nada tem a ver com yoga. Isso não é yoga de forma nenhuma. Mesmo se nós formos olhar um pouquinho, né, lá na antiguidade, né, nas primeiras escrituras e tudo mais, a gente percebe também uma diferença significativa. Né? Então você sai de escrituras que quase nada falam a respeito de posturas. Né? Por exemplo, os próprios Yoga Sutras, né, ainda que não seja uma escritura tântrica, né, mas fala-se um pouco de asana, mas não se fala de uma postura específica. Fala-se de qualidades que o asana precisa ter. Ou seja, está subentendida ali uma referência às posturas que são utilizadas para meditação especificamente. Séculos depois é que surgem escrituras tântricas como Hatha Yoga Pradipika e o Yogarana Samhita, que especificam e explicam asanas individualmente. Então vocês têm ali explicações sobre Paschimottanasana, Kukutasana,
Mayurasana, etc. Além de algumas posturas de meditação que também são explicadas com alguns pormenores técnicos. Existe uma distância muito grande entre uma coisa e outra. A gente percebe uma diferença muito grande entre escrituras que trazem essas explicações e uma escritura como Yoga Sutras, que, como eu disse, embora não seja uma escritura tântrica, uma escritura do Hatha Yoga, é uma escritura de yoga. O que aconteceu ao longo desse período? O conhecimento ele se modificou um pouquinho, principalmente por meio do desenvolvimento, do advento do conhecimento tântrico. E o que o conhecimento tântrico fez foi agregar uma série de conhecimentos relacionados às energias sutis. Esses conhecimentos eles não fazem parte dos Yoga Sutras, por exemplo, das primeiras escrituras, né, dos Upanishads e tudo mais, né, que, embora possam ter ensinado coisas importantes a respeito do yoga, são muito diferentes das escrituras tântricas. Mas isso se deveu aqui, ao desenvolvimento de um conhecimento tântrico. Agora, entre as escrituras tântricas, como Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, que tem ali alguns asanas descritos individualmente, e as compilações de 2.000 asanas, vai uma distância imensa. Nem tanto uma distância cronológica, né? Porque a distância cronológica entre Yoga Sutras e Hatha Yoga Pradipika, por exemplo, é muito maior do que a distância cronológica entre Hatha Yoga Pradipika e as compilações modernas publicadas ali ao longo do século XX e algumas até agora, começo do século XXI. Então, embora essa distância seja relativamente pequena, muita coisa aconteceu entre Hatha Yoga Pradipika e o Tratado de Yoga do De Rose, por exemplo, que tem lá um tijolão que tem 2.000 posturas. O que aconteceu aí no meio foi o quê? Modernização. A própria modernidade é que causou isso. O cansaço generalizado das pessoas, né, o tédio generalizado das pessoas, que criou a demanda por variedade, como eu falei agora há pouco. Então, tenham cuidado ao se deparar com certos conhecimentos. Alguns deles vão ser válidos, outros não são válidos. E essa validade está atrelada ao seu objetivo dentro da prática do yoga. O que você quer, afinal de contas? Qual é o seu objetivo ao praticar yoga? E o mais importante, para você conseguir responder essa pergunta, né, sobre o seu objetivo dentro do yoga, você tem que ter alguma noção do que é o yoga. Novamente, se você for dar uma olhadinha na minha masterclass sobre asanas, você vai ver que eu começo a minha explicação não falando dos asanas, mas falando de yoga. Se você entende o que é o yoga, você entende quais são as partes do yoga e qual é a importância que cada parte tem dentro do yoga. Se você entende a importância de cada parte, você vai entender a importância do asana dentro do yoga. E se você entende a importância do asana dentro do yoga, você consegue realizar uma prática que realmente vai levar você à realização de yoga. Ou você pode até, por meio desse conhecimento, escolher realizar uma prática estritamente postural, sem relação com a libertação, sem relação com a obtenção da iluminação, por meio da meditação profunda, simplesmente porque você quer, de fato, perder gordura localizada. Você quer fortalecer as pernas, você quer atenuar os sintomas do período menstrual. É possível conduzir a prática postural dessa forma? Claro que é. Todo professor de educação física faz isso. Eles se valem de técnicas como ginástica localizada, ginástica postural, exercícios isométricos, calistenia, para obter resultados que nunca tiveram relação com o yoga. É possível sim fazer isso. Você pega o compêndio de 2.000 asanas de algum professor famosão e você vai ter um sistema de ginástica muito eficiente. Não vai ser yoga. Mas aí tenha clareza em relação a qual é a sua busca.